Perry Rhodan. Eu ouvi falar pela primeira vez de Perry Rhodan em 2019 por publicações que eu vi em rede social a respeito de ciclos. Quando eu cheguei na série, eu já sabia que era uma série que tinha ali uns 3.000 e tantos livros, que era publicada desde setembro de 1961. Era uma série de literatura pulp da Alemanha e que era uma ficção científica que comentava as aventuras desse indivíduo, desse Major Perry Rhodan, que fez uma viagem à Lua e que encontrou uma raça alienígena lá, os Arcônidas, do planeta Arcon. E a partir daí desenvolveu-se uma série de aventuras espaciais, ou mesmo na Terra. É uma série muito entranhada em questões geopolíticas por conta da Guerra Fria, o período em que a série começou a ser escrita. E isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, com características diferentes dependendo do editor-geral da série e dos escritores que assumem cada volume. Uma das leitoras do site chegou numa das minhas críticas e comentou assim: por que vocês não escrevem nada de Perry Rhodan? Você, Luiz, que vergonha, que gosta tanto de ficção científica. E eu tomei vergonha na cara e em algum momento de 2020 peguei o primeiro volume para ler. Missão Stardust foi para mim uma revelação. Eu fiquei muito animado com o que eu li. E além de ser uma leitura muito rápida, são livros curtos de 100, 120, 130 páginas, não passa de 160. São livros que te colocam numa espiral de acontecimentos, numa espiral de eventos, das quais você não consegue sair, porque você fica preso na expectativa das relações humanas, das relações entre poderes da Terra, dependendo do livro, e das relações desses humanos com pessoas do espaço, com outras raças, com contatos com seres ou indivíduos de outros planetas que o Perry Rhodan, que o Reginald Bell, que outras pessoas que vão fazer parte dessa nação diferente, vou falar dela daqui a pouquinho, vai acabar encontrando em suas viagens. O primeiro livro foi publicado no Brasil em 1975 pela Ediouro. E existe uma bizarrice editorial. Eu coloquei, inclusive, na minha crítica, que está aqui na descrição, vocês podem ler ela completa. E um dos leitores comentaram de que mas não vejo problema nenhum um editor fazer essa observação. Gente, vamos lá. Um editor, ele não pode dar nenhum tipo de conselho para um leitor dizendo que o leitor deve ignorar ou pular partes de um livro. Veja o absurdo que é você imaginar a editoria de uma obra aconselhar, literalmente, isso está escrito, está na observação inicial do livro, de que o leitor deve pular a primeira parte porque ela é apenas uma versão ficcional da viagem do homem à Lua. Sim, existiu a viagem em 1969, o livro é de 61, então é uma versão fictícia. Mas o indivíduo está lendo um livro de ficção científica. O que ele esperava encontrar? Independente de ser ou não, baseado em eventos, em tecnologias, em propostas que existam na Terra, não significa que ele está lendo uma transcrição documental da NASA a respeito do que de fato aconteceu. Mas existe essa observação. E quando vocês pegarem Missão Stardust para lerem, leiam a primeira parte. Não pulem. É incrível a maneira como é descrita a preparação, como a nave é mostrada. A Stardust é uma nave, é o máximo que se tinha de tecnologia na Terra naquele momento, e ela vai fazer essa viagem à Lua. Os dois principais personagens aqui são o Perry Rhodan e o Reginald Bell, que é o amigo, é o braço direito do Rhodan nessa viagem. Ao chegar na Lua, eles percebem durante o pouso uma coisa um pouquinho diferente, já sabem que tem alguma coisa desviando o sinal. Existem coisas estranhas ali, eles não sabem exatamente o que. Mas não demora muito, descobrem. Existe uma nave quebrada dessa raça, os Arcônidas, do planeta Arcon, que está ali tentando reparos ou esperando reparos. Crest e Tora. Crest é um cientista, Tora é a comandante da nave.
acabam entrando em contato com Perry Rhodan e Reginald Bell. E esse primeiro contato não é um primeiro contato muito amistoso, não. Os dois lados estão com o pé atrás, existe... E claro, o livro vai refletir a sua época como qualquer obra de arte, gente. Então você vai ter aqui elementos de racismo, elementos de xenofobia e uma desconfiança entre povos diferentes que caracteriza o momento geopolítico dos anos 60. A gente vai lembrar que são duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. A gente tem todo o escopo da Guerra Fria, que vai ser marcada inicialmente desde o final da Segunda Guerra Mundial pela tentativa de os Estados Unidos impedirem que outras nações do mundo adotem o socialismo como sistema de político, sistema de governo, sistema econômico, e a União Soviética fará a sua resposta tentando furar essas bolhas que a nação americana vai impor, os Estados Unidos, mais os outros países capitalistas, tentarão impor a nações ao redor do mundo. Isso está exposto. O livro vai, ao longo de vários volumes, em toda essa primeira fase, em todo o primeiro grande arco, né, do livro, que é a terceira potência, vai trabalhar elementos que a gente vai encontrar no mundo moderno, ali metaforizado ou em forma de símbolo, mas estarão lá. Esse primeiro contato, então, entre terráqueos e arcônidas não é um contato muito amigável, é um contato de muito pé atrás, de muito receio, mas eles acabam fazendo um acordo. O Crest está doente, ele tem leucemia. E nesse momento, nesse universo, existe cura para a leucemia na Terra. E o Rhodan propõe algo para o Crest. Ele diz, olha, se vocês deixarem a gente levar uma das naves, porque a nave que está quebrada é uma nave gigantesca, e dentro dessa nave tem naves menores que podem ser pilotadas até a Terra. Então assim, vocês me deixam pilotar, a gente vai junto nessa nave até a Terra. Eu encontro esse doutor que desenvolveu a cura para a leucemia, que tem essa pesquisa de desenvolvimento de cura para a leucemia. Você é curado, e aí vocês tentam contato com a Archon para trazer as pessoas para consertar a nave de vocês e tudo fica bem. Vamos tentar fazer um intercâmbio aqui. Esse intercâmbio acontece e o final de Missão Stardust é um final... É um final que deixa a gente com o coração batendo, porque... o Rhodan, ele toma uma decisão muito interessante. E aqui eu já estou avisando que eu vou dar um spoiler sobre o final do livro. Se você não leu, esteja sabendo. Quando vem para a Terra com a nave dos Arcônidas, o Rhodan, ele escolhe não pousar nos Estados Unidos. E eu já vi algumas pessoas argumentando o seguinte: é difícil engolir o fato de que um indivíduo que foi treinado e criado por todo o pensamento do American Way of Life, da soberania americana mesmo, dentro desse universo de que, olha, isso aqui deve ser algo que vai colocar os Estados Unidos despontando sobre as outras potências. E de fato, se a gente for levar pela lógica da Guerra Fria, seria muito difícil encontrarmos alguém que, em contato com a tecnologia alienígena, não levaria para sua nação, especialmente pessoas americanas. Mas o Rhodan, desde o início, é descrito como um indivíduo diferente. O pensamento, as atitudes, a forma de olhar o mundo, as pessoas, as relações e mesmo a política está muito sutil. Inclusive a parte que o senhor editor da Ediouro aconselhou que a gente pulasse, a primeira parte inteira, nas entrelinhas, existem várias indicações de que o Rhodan não tem ali com bons olhos essa visão de domínio. Ele desconfia. Ele não é um traidor da pátria, ele tem desconfiança. Ele é um aliado crítico, que é o melhor tipo de pessoa. É aquela pessoa de que, tudo bem, eu entendo, eu concordo com algumas coisas, eu vou fazer e vou lutar pela grandeza dessa nação, porém, isso não significa que eu vou fazer tudo para que ela consiga. Esse tudo, existem limites. E você levar uma tecnologia alienígena para uma nação já superpoderosa e que ameaça outras nações, com uma guerra nuclear, por exemplo, não é algo muito humano, não é algo muito interessante. E isso justifica plenamente a atitude do Rhodan ao final de Missão Stardust. Ele leva a nave para o meio do deserto de Gobi, ali na China, né, na Ásia Central, pousa a nave.
e ali é criada uma nova nação na Terra, a terceira potência, que inclusive é o título do segundo livro. Esse final traz pra gente toda uma forma de pensar muito mais globalizada, de enxergar o mundo sem fronteiras e de pensar que talvez a paz possa ser conseguida de alguma forma. A luta pela paz nos livros iniciais da série Perry Rhodan é uma luta tanto que reflete o momento em que o livro foi escrito, mas uma tentativa humana, na verdade, de muitos e muitos séculos. Essa relação entre nações, uma relação conflituosa, disputas políticas, disputas territoriais, disputas por poder, disputas por mercadoria, matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, isso tudo vai ser impulsionado, engrandecido pós-guerra, pós-segunda guerra. E o K.H. Scher, que é o autor do primeiro livro, ele entende esse conceito, ele entende como o mundo funcionava nesse momento. E ele vai expor isso no livro dessa maneira. O Rhodan não é um americano comum. O fato dele ter escolhido pousar no deserto de Gobi e falar assim, olha, eu estou renunciando ao posto de major do exército americano e aqui eu vou fazer algo que vai ser bom para todo mundo. Essa nave agora no deserto de Gobi, criando a terceira potência, é uma nave que vai tentar neutralizar esses poderes, essas nações em conflito, para que não se eliminem e assim acabem eliminando o planeta, que é toda aquela paranoia da guerra atômica, o atomismo, aquela ideia da destruição mútua assegurada, marcada durante toda a Guerra Fria, é aquilo que o Rhodan ataca quando ele pousa a nave dos Arcônidas no deserto de Gobi, de dizer aqui criaremos a terceira potência. Terceira potência, primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista, terceiro mundo, na época, né, não tinha terceiro mundo, a terceira potência, esse terceiro mundo será essa nação guiada agora com essa tecnologia extraterrestre. E essa é a primeira, essa introdução de Perry Rhodan pra gente. Então Missão Stardust, ela conta essa ida à Lua, esse retorno e essa criação de uma nova nação. Na crítica, que eu deixarei a descrição aqui no vídeo, vocês encontram mais detalhes a respeito de todo o processo e é uma preparação que leva a gente agora para a criação dessa nação, desse segundo livro que vai mostrar como as bases desse terceiro novo poder no mundo serão estabelecidas.